Há pouco mais de 2000 anos, o Rei do Universo nos ensinou o que nós acabamos de fazer lá embaixo. E ele disse: façam isso em memória de mim. Fazer isso em memória de um Deus que nos ensinou a servir, que se colocou à disposição para nos lavar por inteiro, a nos limpar. E foi isso que nós partilhamos hoje aqui. Que através desse gesto, nosso coração inicie seu processo de purificação no Senhor, porque só Ele é capaz de nos limpar. E nós também fazemos isso esperando, na esperança do dia em que finalmente comeremos o pão e tomaremos o vinho com Ele que nos criou. Eu convido você a se levantar. Cantaremos agora um hino reconhecendo o Cordeiro de Deus que tudo entregou por nós. Cante esse louvor de todo o seu coração, refazendo as suas alianças com Deus, que Ele te preencha nessa manhã aqui. Mais uma vez, digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Posso ouvir esse coral de adoradores? Santo, 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 Aleluia! que era, é e há, e com toda a criação. Louvores ao Rei, Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, onde estão os homens maravilhados? Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. E todos juntos cantam como um só. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, mistério.
Amém. O Senhor é santo. Essa semana, mais especificamente de quinta-feira para cá, nós, os pastores, fomos levados a pensar em muitas coisas, em virtude de algumas coisas que aconteceram e que vocês vão saber já. Mas isso me fez lembrar muito da história de Abraão com Deus. Porque Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se Deus pedisse isso para você, o que é que você faria? E não só para você sair do seu lugar, mas quando Deus pede para você tomar algumas decisões, para você assumir algumas posições, a gente gosta de ter garantia das coisas, mas nem sempre elas são viáveis e possíveis de serem transmitidas a nós. Às vezes Deus só fala assim: diga ao povo que marche. Às vezes a gente tem que marchar sem saber o que vai acontecer. Deus não deu todo o script para Abraão, dizendo assim: Abraão, olha, fica tranquilo, o lugar é maravilhoso. Ele falou: só sai, vai, entrega, confia. E sabe o que foi que serviu de garantia para Abraão? Foi o próprio Senhor. A garantia não era do lugar, a garantia não era do sucesso, não era do que ele alcançaria lá. A garantia era simplesmente a condução do Senhor. Isso tinha que bastar para Abraão. Isso tinha que ser suficiente para Abraão tomar essa decisão e dar esse passo. Teve que ser suficiente para o povo, principalmente para Moisés, pôr os pés na água e tocar as águas com o cajado. Teve que ser suficiente, a garantia era o Senhor, porque Ele não disse: marche que eu vou abrir o mar. Deus só disse: marche. E às vezes Deus faz assim com a gente. Deus só fala assim: filhos, se lança e deixa que os meus braços vão cuidar de você. E hoje o convite é para você se lançar, para você cumprir e atender o convite do salmista no Salmo 37:5, onde diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer, o mais Ele vai cuidar. Você está disposto? Está disposta a fazer isso, mesmo sem ter todas as garantias, mesmo sem entender todos os porquês, mesmo sem ter todas as respostas que você gostaria de ter? Está disposto a dar esse passo de fé e entregar? Nós vamos orar por isso hoje, por esse passo de fé. Mas também vamos orar por uma decisão que a igreja tomou e que eu preciso compartilhar com vocês. Não tem um momento que seja adequado, que seja bom para fazer isso, mas na quinta-feira a comissão, a mesa diretiva da associação, ela esteve reunida e eles votaram a transferência do pastor Alisson. Há uma necessidade no campo para projetos especiais. E ao olharem para os pastores do campo, principalmente aqueles que auxiliam as igrejas, aqueles que estão na capelania das escolas, para o desafio missional que esses projetos têm de impactarem as suas comunidades, eles entenderam que a experiência que o pastor Alisson adquiriu ao longo do seu ministério era a melhor opção para atender as necessidades desses projetos, que são diferenciados, que são projetos especiais que a igreja tem, como a Home Church, como o projeto Epopeia. E o fato dele ter tido essa experiência, por mais que breve e rápida aqui na Nova Semente, isso também o habilitou para verem nele alguém com capacidade para poder dar continuidade e ajudar esses projetos a continuarem crescendo e alcançando mais pessoas. Hoje ele não está aqui participando conosco porque ele está sendo apresentado já em um dos projetos. E na próxima semana, então, no dia 13, nós faremos a despedida dele. Então fica o convite para que nesses próximos dias você possa demonstrar também todo o carinho, toda a gratidão ao lindo ministério que ele e a Érica desenvolveram. Embora num curto espaço de tempo, mas com tanto impacto, com tantas coisas. Eu vou deixar para falar um pouco mais a respeito disso na próxima semana, quando ele estiver aqui, porque de fato eles conseguiram impactar a nossa igreja e cada um de nós. E o pastor Alisson, assim como Abraão, assim como Moisés, entregou o seu caminho ao Senhor. A igreja, ela é assim, ela é dinâmica. E existe uma necessidade, ele está indo atender essa necessidade, nós vamos orar por isso também. Então, aqueles que puderem, por favor, ajoelhem-se e vamos buscar ao Senhor em oração.
Querido Deus, como é bom estar diante da Tua presença e ter a certeza dela aqui entre nós. Nesse momento, ó Deus, toma o nosso coração em Tuas mãos. E que o Senhor seja a nossa garantia. Que possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor e na maneira como o Senhor conduz a nossa vida. É verdade que às vezes a gente não entende o porquê o Senhor nos pede algumas coisas. Para nos posicionarmos, para tomarmos algumas decisões que muitas vezes não fazem sentido. Ou então para andarmos na contramão do senso comum do mundo. E como nós gostaríamos de ter respostas diante dessas circunstâncias da vida, mas nem sempre nós as temos. E quando nós passarmos por momentos assim, que a Tua presença na nossa vida seja a nossa maior garantia. A certeza do Senhor ao nosso lado, a certeza do Senhor nos conduzindo. E que possamos de fato, ó Deus, entregar o nosso caminho ao Senhor, porque o mais o Senhor vai fazer. O Senhor vai preparar todo o caminho, o Senhor vai mostrar, apontar qual é o caminho, e que nós possamos depositar a nossa confiança nisso. Na direção da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu infinito amor por nós. Que nós possamos dar esse primeiro passo de fé na direção daquilo que o Senhor tem nos mostrado e tem nos conduzido. De maneira especial, nós queremos interceder também pelo pastor Alisson, pela Érica, pela Laura. Que o Senhor cuide deles, ó Deus, e abençoe-os para que o ministério deles continue a frutificar para a eternidade. Que ao atenderem essa necessidade da igreja, através da sua influência, do seu conhecimento, da sua disposição e da sua entrega, muitas e muitas pessoas possam Te conhecer e entregarem a sua vida ao Senhor. E desde já nós Te agradecemos pelo lindo ministério que realizaram nesse espaço de tempo aqui na Nova Semente. Cuida de nós, ó Deus, abençoa tudo que vai acontecer ainda aqui. E que de fato, ao participarmos do pão e do suco da uva, possa haver reconciliação da terra com o céu. Que hoje aqui possa haver perdão, restauração, e que possamos sair daqui, ó Deus, reconectados com Cristo Jesus. Que o nosso coração esteja ligado ao Teu, e que possamos receber o toque do Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu Te Bem, recentemente estava conversando com um amigo e ao conversarmos sobre uma pessoa, esse amigo falou: então, ele não é da nossa cultura. E eu fiquei pensando, cultura? O que seria cultura? Porque a gente pensa que é alguma coisa sobre música, sobre arte. Mas quando eu fui pesquisar sobre cultura, eu percebi que isso é uma coisa muito mais profunda do que arte. E eu trouxe uma explicação do que é cultura. Cultura é o conjunto de hábitos, costumes, crenças, artes, conhecimento e valores de um povo ou sociedade, transmitidos e aprendidos socialmente, que moldam a forma de pensar, agir e sentir de um grupo, abrangendo desde a língua e gastronomia até as leis e manifestações artísticas, sendo um elemento essencial da identidade humana e social. Não é algo fixo, mas se transforma com o tempo e o espaço, sendo um processo dinâmico de adaptação e transmissão. Comigo aconteceu uma mudança de cultura.
que já faz mais ou menos uns 15 anos. Para explicar, para vocês entenderem um pouco como é que foi, eu fiz a faculdade numa região e em 2014 eu resolvi mudar para São Paulo, na realidade retornar para São Paulo. E a cultura dessa faculdade que eu fiz era o seguinte: faz medicina, sai da cidade, faz uma residência, uma especialização e volta para a cidade. Mas quando eu vim para São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação dentro da USP. E lá mudou minha cultura. Por quê? Lá a gente se deparava com pessoas que tinham mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eles incentivavam a gente justamente a se aprofundar nas matérias e buscar um mestrado e doutorado, não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo. Foi como se a minha cultura expandisse para fora do Brasil relacionado à minha área. O que eu gostaria de parar para refletir junto com vocês é: qual que é a nossa cultura relacionada à mordomia? O que vocês já ouviram falar sobre esse ministério, que é o ministério, um dos mais importantes que nós temos para mudar a nossa cultura, sair da cultura humana e entrar na cultura divina? Por base, a mordomia, ela começa com um pensamento que o Senhor é dono de tudo, onde nós conseguimos encontrar em Salmos 24, de 1 a 2, do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e o firmou sobre as águas. Deus, Ele nos coloca como mordomos das suas coisas. E nós temos que administrar isso. 4 pontos são essenciais nessa administração, que é tempo. Como que nós estamos administrando o nosso tempo e devolvendo a Deus, já que Ele é dono de tudo? Templo, que geralmente é o nosso corpo. Como que nós estamos administrando o nosso corpo? Como que nós estamos devolvendo a Ele? Talentos. Como que nós estamos devolvendo os nossos talentos para Deus? E por último, tesouros. Para isso, nós temos que fazer da melhor forma possível. Porque em Colossenses 3, 23 a 24 está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, que é a vida eterna, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Neste exato momento, nós temos a oportunidade de adoração em conjunto a devolver os nossos dízimos e ofertas. E para isso eu gostaria de convidar vocês. Mas se vocês também quiserem, além dos dízimos e ofertas, ofertarem, fiquem à vontade, pois nós somos administradores justamente deste templo, que possamos ser fiéis.
Senhor, primeiramente agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos mordomos do Teu templo. Capacite-nos, faça com que essa missão que temos de levar o Teu amor a outras pessoas possa ser completos de corpo e alma. É isso que nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sempre que eu participo de um momento como esse, vem à minha memória, dois textos. E eu gostaria de compartilhar esses dois textos com vocês. E ao fazê-lo, eu gostaria que você tivesse em mente, ao longo de tudo que vai acontecer aqui, esses dois textos. Como nós dizemos, que você tivesse, quem sabe, como que pano de fundo esses textos. O primeiro deles aparece no livro Desejado de Todas as Nações, na página 656, e diz o seguinte: é nessas ocasiões indicadas por Ele mesmo que Cristo se encontra com o seu povo e os revigora por sua presença. Cristo ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quanto ali se chegam com fé baseada nele serão grandemente abençoados. Nessa cerimônia, na Santa Ceia, de um modo especial, Ele quer me abençoar, Ele quer te abençoar. O segundo texto que me vem à mente sempre que temos a celebração da Ceia do Senhor, ele está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 374. E diz o seguinte: bom seria passar cada dia 1 hora de reflexão, recapitulando a vida de Jesus da manjedoura ao Calvário. Devemos tomá-la ponto por ponto, deixando que a imaginação se apodere vividamente de cada cena, em particular das cenas finais da sua vida terrestre. Contemplando assim os seus ensinos e sofrimentos, e o infinito sacrifício feito por Ele para a redenção da raça humana, todos nós, sem exceção, podemos revigorar nossa fé, vivificar o nosso amor e imbuir-nos mais profundamente do Espírito que sustinha o nosso Salvador. Deus não só nos abençoa, mas ao participarmos dessa cerimônia, ao rememorarmos e relembrarmos o que Cristo fez por nós, nós podemos entender o quanto nós somos amados por Deus e de que eu e você custamos o sangue de Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías, ele foi escrito provavelmente em 700 antes de Cristo. E alguns dizem que o livro do profeta Isaías é como se fosse um resumo de toda a Bíblia. E se você parar e atentar, você perceberá que assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro do profeta Isaías possui 66 capítulos. 39 dos primeiros capítulos, os estudiosos dizem, que aludem ao relato que eu e você encontramos justamente nos livros do Antigo Testamento. Agora, do 40º capítulo ao 66º, nós vamos encontrar Isaías falando, não só do Israel terrestre, como servo de Deus, mas ele vai nos apresentar a figura do servo, o servo sofredor. E é interessante que nesse livro, ao nos apresentar a figura do servo, Isaías o faz em 4 momentos, em 4 episódios especiais do seu livro. Isaías capítulo 40, versos de 1 a 9. Isaías no capítulo 49, versos de 1 a 9 também. Isaías capítulo 50, versículos de 4 a 11. E pela última vez, ele o faz
em Isaías capítulo 52, versículo 13, até Isaías 53, o versículo de número 12. E queridos, quando eu e você lemos esses textos, nós podemos compreender claramente que, embora Isaías em seu livro apresente e fale do povo de Israel, ele também nos apresenta um outro servo de Deus que não Israel. Mas de modo claro e inequívoco, ele apresenta para nós Jesus Cristo como sendo o servo sofredor. E é consenso de que desses 4 cânticos que nós encontramos no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 52, a partir do versículo 13, até Isaías 53, versículo 12, nós encontramos o ápice, o apogeu, nós chegamos ao clímax daquilo que Isaías procura apresentar em sua palavra, como sendo aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você, quando veio a esse mundo. Esse é o texto que mais se repete no Novo Testamento. De todos os textos que aparecem no Antigo, Isaías 53 é o que mais se repete no Novo Testamento. E eu quero ler Isaías 53 com você. Alguns versículos bastante conhecidos. Isaías 53, versículo 2 em diante, por gentileza, me acompanhe. O texto bíblico diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, como um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o tínhamos em estima. No versículo 4, a palavra diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que fica muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse texto é conhecido de todos nós. E ele retrata aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Embora Israel tivesse sido eleito e escolhido por Deus para ser o seu representante na terra, ao analisarmos a história, nós sabemos que por inúmeras vezes Israel falhou em cumprir sua missão. Mas por meio da vinda do servo sofredor, por meio da vinda de Cristo, o Verbo encarnado que habitou e caminhou entre nós, Jesus Cristo realizou aquilo que o povo de Israel não poderia realizar. Ele realizou não apenas pelo povo de Israel, mas ele realizou por mim e por você e por todas as nações, até os confins da terra. Por conta do sofrimento, da humilhação e da dor que Cristo sofreu, eu e você temos a salvação em Cristo Jesus. O texto diz que quando Cristo veio a esse mundo, diferente do que os judeus esperavam, um rei imponente, que libertaria os judeus do jugo romano, o versículo 2 nos diz que ele chegou como que uma planta
que nasce, que brota e que cresce em uma terra seca e sem água. O texto nos diz que este homem, Jesus Cristo, era um homem forjado no sofrimento, que foi oprimido, humilhado e tratado como um criminoso. Um homem que veio para nascer neste mundo, mas também para morrer, destinado a isso. O versículo 8 aponta isso e diz isso para nós. Um homem que diante da sociedade dos seus dias, nos diz o versículo 3, era um homem sem valor algum. E muitos deles, pelo pensamento da época, chegavam a dizer: esse daí é um abandonado por Deus. Por que Cristo fez isso? Você já parou para pensar nisso? Por que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, conforme diz a palavra, não julgou por usurpação esvaziar-se, vir a esse mundo, nascer e sofrer tudo isso? Por que Ele fez isso? A própria Bíblia nos responde: por me amar e por te amar. Embora não tivesse cometido nenhum pecado, Ele caminhou em silêncio, carregou os meus e os seus pecados, assumindo o meu e o seu lugar. Ele é o meu e o seu substituto. Os meus e os seus pecados, os meus e os seus erros, assim como os erros dos discípulos de Cristo e de toda a humanidade ao longo das eras e do tempo, recaíram sobre Ele. Mas Ele fez isso por me amar e por te amar. Mesmo sem eu e você merecermos, Jesus Cristo recebeu aquilo que nós merecíamos receber. Ele foi tratado como nós deveríamos ser tratados, com um único propósito: o propósito de que eu e você fôssemos tratados como Ele merecia ser tratado. O nome disso é amor, é graça, é bondade, é misericórdia dispensada a mim e a você. Que ao participarmos dos emblemas do corpo de Cristo, do seu sacrifício, conforme diz o texto, não nos esqueçamos de qual foi o propósito, qual foi a motivação e a razão pela qual Cristo fez isso. Ele fez por me amar e por te amar. Nesse momento, para que possamos dar continuidade, eu convido por gentileza as nossas diaconisas, para que elas nos auxiliem aqui, e elas vão então descobrir aqui os emblemas, para que todos nós juntos tenhamos a oportunidade de participar. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 26, que enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. Nós temos aqui
o pão feito sem fermento, porque fermento na Bíblia é símbolo de pecado. E para representar o corpo de Cristo, esse pão foi preparado da mesma maneira. É um pão sem fermento. E ao participarmos juntos desse emblema, que de fato possamos rasgar o nosso coração diante dele, confessarmos os nossos pecados, na certeza de que o sacrifício de Cristo foi total e suficiente para pagar a nossa dívida e nos dar esperança de vida eterna e de salvação. Amém? Aqueles que puderem, então, vamos nos ajoelhar e vamos pedir a bênção do Senhor sobre o símbolo do corpo de Cristo. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de participarmos juntos desse momento. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. Porque ali Ele se entregou como oferta pelos nossos pecados. E esse sacrifício é completo, é suficiente para nos garantir vida eterna e salvação. Aqui nessa mesa, ó Deus, está o símbolo dessa entrega, o símbolo do corpo, que foi entregue como oferta, o pão sem fermento. E que ao participarmos juntos e ao comermos desse pão, que o Senhor tome posse do nosso corpo por completo. E que o nosso corpo também seja oferecido ao Senhor como uma oferta, para que o Senhor nos use, para que o Senhor faça em nós morada, para que sejamos instrumentos em Tuas mãos e para que o Senhor, habitando em nós, cumpra em nós o Teu propósito. Por isso, Pai, abençoa este pão sem fermento. Abençoa cada um dos Teus filhos ao participarmos juntos e ao nos lembrarmos daquilo que Cristo fez, para que hoje haja salvação nessa casa. Ouve o clamor do nosso coração, aceita a nossa confissão e perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqueles que estão participando, então coloque-se em pé. À medida que você receber, pode se assentar e aguarde para que participemos todos juntos. O
lugar. Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, olho pro chão. Na bondade de quem és, me estende a mão e me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança. Me faz voar junto do amor. Estando nele, eu sei quem sou. Sou teu. O amor me ama, na cruz o
Nesse momento, então, todos participemos juntos do pão que simboliza o corpo de Cristo. Da mesma forma, como Cristo nos orientou a participar do pão, Ele o faz com relação ao suco da uva. E a palavra diz: em seguida pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, eles saíram para os montes, para o Monte das Oliveiras. Nesse momento, nós vamos orar pelo suco da uva e, na sequência, participaremos juntos. Por gentileza, se ajoelhem. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pelo sacrifício substitutivo de Cristo Jesus em favor de toda a humanidade. Obrigado, Senhor, por seu amor, por sua graça. Obrigado porque, a despeito do pecado, a despeito das nossas falhas e dos nossos erros, o Senhor enviou o seu Filho para verter o seu precioso sangue na cruz do Calvário. E através desse sacrifício, oferecer a todos nós a salvação. Nós rogamos ao Senhor, bom Deus e Pai, que até que o Senhor volte, nós possamos continuar crendo e participando de momentos como esses, para que a nossa comunhão, a nossa fé e o nosso relacionamento contigo seja revigorado e reafirmado a cada momento. Que o Senhor continue nos abençoando, para que naquele dia, quando o Senhor voltar, tenhamos a oportunidade de todos juntos participarmos da grande ceia na Tua presença. Rogamos e agradecemos por Jesus. Amém.
Assim como no pão, coloque-se em pé. À medida que receber, pode se assentar e aguardar para que participemos juntos. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor podiam vir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela
De igual modo, participemos todos juntos do sangue, do suco da uva, que representa o sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Solicitaria gentilmente que as nossas diaconisas pudessem se dirigir a esse momento para que nós pudéssemos então cobrir aqui os emblemas. Eu comentei no início de que o texto de Isaías 53 é o texto que mais, do Antigo Testamento, que mais se repete no Novo Testamento. E eu gostaria de ler com vocês um desses episódios, Atos capítulo 8. A partir do versículo de número 32. Atos capítulo 8, versículo de número 32. E a palavra de Deus diz o seguinte: o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura.
Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador não abriu a boca. Na sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Desse mesmo ou de outro? Versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. 7, 8 séculos depois, o texto de Atos capítulo 8 nos diz que um homem leu a profecia que Isaías havia escrito há tanto tempo atrás. E nós podemos perceber, se continuarmos lendo Atos capítulo 8, que essa mensagem de Isaías 53 tem poder de transformar mentes e corações. Tem o poder de transformar vidas. Assim como aconteceu na vida desse homem há tanto tempo atrás, hoje em 2025, esse mesmo texto continua vivo e fala de um Salvador vivo. O mesmo Jesus que encontrou o povo de Israel no passado, que encontrou o eunuco etíope, ele continua encontrando homens e mulheres em nossos dias. Isaías pregou que o servo viria. Filipe pregou que o servo tinha vindo. O eunuco recebeu a mensagem e entendeu que o servo morreu por ele. E hoje nós continuamos pregando que Jesus continua salvando e que em breve ele voltará para nos buscar. Esse mesmo texto continua impactando a vida de muitas pessoas. Ao longo dessa história, nós encontramos e nos deparamos com grandes figuras tidas como notáveis e pessoas que impactaram a humanidade. Se, por exemplo, você pegasse um avião hoje e fosse ali para a França e chegasse no local em que estão os restos mortais de Allan Kardec, e ao contemplar as inscrições lapidares naquele lugar, você encontraria escrito: aqui estão os restos mortais de Allan Kardec. Mas se de lá você saísse e embarcasse para a Índia e você chegasse no local do sepulcro de Siddhartha Gautama, Buda, você encontraria a mesma inscrição: aqui estão os restos mortais de Siddhartha Gautama. Se de lá você resolvesse ir até Meca, e lá quando chegasse diante do sepulcro de Maomé, você encontraria na lápide dele o mesmo escrito: aqui repousam os restos mortais de Maomé. Mas se você então decidisse viajar até a Grécia e chegasse diante do túmulo do grande filósofo Sócrates, você provavelmente encontraria na lápide daquele sepulcro escrito: aqui repousam os restos mortais do grande filósofo Sócrates. Mas se você decidisse voltar novamente para a Índia e se encontrasse, se chegasse no local onde os restos mortais de Mahatma Gandhi estão, lá você encontraria da mesma forma escrito: aqui estão os restos mortais de Mahatma Gandhi. Mas se você empreendesse mais uma viagem e fosse para Roma, ao chegar ali no Vaticano e caminhar por uma daquelas capelas, você chegaria a um lugar onde diriam para você: aqui estão os restos mortais de Pedro, o grande apóstolo, o pai da igreja. Mas se eu e vocês sairmos de Roma, daqui do Brasil, ou de qualquer outro lugar do mundo, e nos dirigirmos até Jerusalém, nós chegaremos ali naquele lugar, e ao pedirmos informações, vão nos conduzir a uma grande pedra, e nessa pedra tem encravado ali um grande sepulcro. E ao chegarmos ali, nós não vamos ver a informação dizendo: aqui estão os restos mortais de um homem chamado Jesus Cristo. Mas de acordo com o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versos 5 e 6, nós vamos encontrar o relato de que os anjos disseram para as mulheres: por que é que vocês estão aqui?
Aqueles que vocês procuram, Ele não está morto, Ele ressuscitou. E a promessa bíblica para mim e para você é que esse Deus que morreu por mim e por você e que ressuscitou, Ele está na presença de Deus o Pai, intercedendo por mim e por você. E Ele disse: filho, faça isso em memória de mim. E a próxima vez em que eu cear e celebrar com vocês, não será nessa terra cheia de pecado, mas será na presença de Deus o Pai. E eu convido você a estar lá nesse dia. O convite de Deus para mim e para você, queridos, é de que nós nos preparemos para esse encontro, para a grande boda, para a grande ceia na presença de Cristo. O eunuco, quando ouviu a mensagem de Isaías 53, perguntou: o que me impede de ser batizado? Hoje a pergunta que eu e você precisamos fazer é: o que me impede de entregar a minha vida ao servo que morreu por mim? Queridos, acreditemos e entendamos: ainda há água, ainda há graça, ainda há tempo, e o servo sofredor continua me chamando e te chamando para participar com Ele da ceia do Cordeiro. Que Deus me abençoe e te abençoe, para que nós nos preparemos para estar na presença dEle por toda a eternidade. Convido você a se colocar em pé. Perdão, queridos. Podem se colocar em pé. Podem se colocar em pé, me perdoem. Mas é que agora nós teremos o louvor. E na sequência nós faremos a oração.
Maravilhoso Deus e bom Pai, como nós acabamos de cantar, nós anelamos e desejamos muito em breve nos encontrar com o Senhor, para que não só possamos declarar na Tua presença que Tu és santo, mas para que tenhamos o privilégio de viver ao Seu lado, Te adorando por toda a eternidade. Deus eterno, nós não conseguimos dimensionar, imaginar como isso será. Será algo grandioso, fantástico. Podemos participar da ceia com o Senhor e todos os salvos. Mas até que esse dia chegue, nós pedimos ao Senhor que continuemos pela Tua graça, pela ação do Teu Espírito, caminhando ao Teu lado, até que esse dia chegue e se concretize. Que a Tua bênção e a Tua paz permaneça conosco no restante deste sábado. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, que Deus possa te abençoar e que você possa continuar tendo na presença dEle um excelente restante de sábado. E juntos aqui hoje, todos nós podemos vivenciar aquilo que, como vimos na palavra dEle, teremos a alegria e a satisfação de vivenciar na presença dEle quando Ele voltar. Que Deus vos abençoe.